Salve, salve nação corintiana, sejam muito bem-vindos ao canal Quarta Força, nosso canal no YouTube. Você também pode nos procurar pelo Instagram, eu vou deixar o link do Instagram, vou deixar também fixado aqui nos comentários embaixo do nosso vídeo. Vou pedir para você dar aquela moral, dar aquela força, dá um like para nós nesse vídeo, se inscreva no nosso canal Quarta Força aqui no YouTube, interaja conosco lá no Instagram Quarta For K, com 2A no final, que não consegui colocar Quarta Força porque o nome aqui não permite, mas vai ser fácil de achar e interagir conosco. Fechou? Eu vou para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um jogo do Corinthians que a gente vai estar comentando. Tem notícias hoje, hein? Hoje tem notícias e são muito boas. Fique até o final do vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aqui informações, notícias e são excelentes para o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians, no último jogo, mais uma vez contra o Santos, o Corinthians empatou agora pelo Campeonato Brasileiro, um resultado que não foi muito bom, hein? Não gostei desse empate, o empate para mim que foi ali para a pretensão do Corinthians no Campeonato Brasileiro, foi um empate que vai fazer uma falta gigantesca, uma falta enorme. O Corinthians não pode perder pontos em casa, galera. Eu acho que em casa, na Neoquímica Arena, torcida lotada, empurrando, o Corinthians precisa ganhar os jogos em casa. Quando joga fora, tudo bem, você enfrenta adversários que são muito fortes em casa, e aí tudo bem ir lá, de repente um empate, dependendo da circunstância que for, ok, mas dentro de casa é preciso vencer, seja de 1-0, seja de meio a 0, enfim, precisa jogar para vencer e conquistar os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é muito importante ganhar em casa, e o Corinthians na Neoquímica Arena é um time muito forte, então a gente precisa ganhar em casa. Perdemos ali a oportunidade de ganhar, mas o ponto positivo que não tomamos gols, não perdemos o jogo, não tivemos ali jogador com lesão, porque está acontecendo muito isso. O Corinthians tem aí várias competições para disputar, são Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, então são um jogo hoje, dali a pouco já é outro jogo, daqui a pouco já é outra competição, viaja para longe, volta, todo esse processo que vai minando a força dos jogadores, e o Corinthians não tem um elenco muito grande, com uma qualidade absurda. Infelizmente a gente não tem isso. O Corinthians hoje tem bons jogadores, o Corinthians hoje tem um ou outro jogador que não é titular, que quando entra dá conta do recado, mas ainda assim para enfrentar 3, 4 competições precisa de mais. E no final desse vídeo eu vou falar para você que tem uma novidade e pode ser muito bacana nesse sentido. O Corinthians fez um jogo contra o Santos bem tímido, um jogo bem morno, digamos assim, mas que o Corinthians ali entrou com um time também bem modificado. O Corinthians entrou sem o William, entrou sem o Fagner, entrou sem alguns outros titulares. O Santos modificou o seu time também, então foi 2 times bem modificados do duelo na Copa do Brasil. Então o Corinthians fez um pontinho em casa, estamos aí agora a 2 do líder do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians segue firme ali, é interessante que o Corinthians fique ali entre primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro, porque eu sempre falo, confronto direto no Brasileiro conta muito, e o jogo do Corinthians contra o líder do campeonato é na Neoquímica Arena. E eu tenho certeza absoluta que o Corinthians tem totais condições de chegar nesse duelo forte, fazer um bom jogo, ganhar o jogo e aí sim dar uma moral bacana para o torcedor, para os jogadores, e a gente vai em busca desse Campeonato Brasileiro também. Tudo que o Corinthians disputa, eu quero ver o Corinthians ganhar tudo, não tem conversa, não dá para ganhar tudo, eu não acredito nisso. Se tem competição, se está competindo, tem condições de ganhar tudo, e vamos em busca de títulos e mais títulos, tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil, como na Libertadores, porque o Corinthians é Corinthians, galera, esse time é gigante. Então o Corinthians fez esse jogo contra o Santos,
Jogo, volto a falar aqui, bastante tímido, mas um jogo também que o Corinthians claramente já estava pensando no jogo de terça-feira. Galera, Corinthians e Boca Juniors na Neoquímica Arena. Que jogão! Baita jogo, espetáculo. Tenho certeza que a torcida do Corinthians vai dar um show. Vai empurrar, vai incentivar e vamos fazer a Neoquímica Arena tremer. Tem que colocar esses argentinos no bolso. Tem que colocar esses argentinos para fazer o que a gente faz de melhor, tecnicamente. Vamos para cima desses caras, vamos ser superior, vamos ser aí agressivo, porque o Corinthians precisa ganhar o jogo do Boca Juniors. É um time gigante lá do outro lado? Óbvio que é um time que muitas Libertadores, muita conquista, tem muita história para contar, mas está jogando em Itaquera. Em Itaquera quem manda é o Sport Clube Corinthians Paulista. Então terça-feira vamos entrar focado naquela vontade, naquela determinação e guerra. Então vamos para cima desses caras com força, com foco e sair de lá com a vitória. E se possível, faça mais de um gol em cima do Boca Juniors, Corinthians. Eu agradeço muito se de repente o Corinthians sair com uma vantagem ali de 2-0, seria para mim um cenário muito, muito bom. Mas o interessante é fazer um bom jogo. A gente sabe que o Boca Juniors tem uma grande história, mas Corinthians é Corinthians e o Corinthians joga em casa. O Corinthians, essa semana, acabou saindo na mídia aí algumas notícias e informações. A primeira foi a contratação de Yuri Alberto, ex-atacante do Internacional, jogador que está com contrato aí por ser, né, no país de guerra, está com contrato livre, tem aí um ano para ficar no mercado, então ele está aqui no Brasil já. O Corinthians tem conversas avançadas com o Yuri Alberto. Seria um contrato de empréstimo de um ano, 1,2 milhão na conta por mês, que já dá para comprar pelo menos uns 2 tênis. Então é essa notícia que eu tenho para dar para você. Além do Yuri Alberto, o Corinthians se movimentou também, está em busca, pelo menos tem conversas aí com o Eric Pulgar, que é um jogador chileno, um jogador que teve passagem pelo futebol italiano, passou pelo Galatasaray, um jogador jovem, um jogador que atua como primeiro volante, um jogador que eu conheço muito pouco dele. Eu vi alguns jogos já há um tempo atrás. É um jogador que me parece ser um volante de características ali bem parecida até com as características do Duqueiroz, mas ele tem, eu já percebi isso, uma bola aérea diferente da que tem a do Duqueiroz. O Duqueiroz eu acho que sobe pouco na bola aérea, apesar de ser um baita jogador. Então tem ali um substituto, na minha visão, para o Duqueiroz. Se vir para o Corinthians, vem para ser substituto do Duqueiroz nesse momento. A não ser que o Corinthians tenha aí a ideia ou o intuito de vender o Duqueiroz daqui a um tempo. Eu acho que isso inevitavelmente vai acontecer, porque o Duqueiroz está jogando muita bola e já tem propostas para o Duqueiroz. Jogador jovem, jogador que aparece no Corinthians, não tem como segurar. O time europeu vem e leva, não tem jeito. Infelizmente a gente tem que conviver com isso. E o Corinthians também está aí interessado, tem bastante pessoas, bastante gente falando que tem conversas avançadas com o zagueiro Balbuena. Balbuena, zagueiro que a gente já conhece, já sabe da qualidade que tem, sabe como joga. O que eu penso sobre essas contratações? O Yuri Alberto tem também o motivo de, além de chegar Yuri Alberto, o Corinthians liberar 2 jogadores. E aí é que eu faço a pergunta para você que está aí do outro lado. Será que vale a pena? O Corinthians traz o Yuri Alberto e o Corinthians permite sair Mantuan e o goleiro Ivan. Será que vale a pena deixar esses 2 atletas irem para a chegada do Yuri Alberto? O Mantuan hoje é um jogador que está sendo
muito bem, tá fazendo uma diferença danada para o time do Corinthians, está jogando em mais de uma posição. Tudo bem que agora o Fagner recuperado da lesão, o Mantuan não vai precisar, eu acredito, ficar fazendo a lateral direita ali, que ele não é tão bom nessa posição, a gente sabe que a posição dele não é essa, então o Corinthians tem essa possibilidade. Aí tem a chegada de Eric Pulgar e Balbuena. Balbuena para mim acrescentaria muito, e o Eric Pulgar a gente precisa ver, saber se realmente encaixa, se joga bola, se vai sentir pressão, mas são esses os jogadores que o Corinthians tem para a janela de transferência. A janela ainda não abriu, o Corinthians pode fazer o anúncio de Yuri Alberto amanhã ou quarta-feira. De segunda até quarta-feira o Corinthians tem a possibilidade de anunciar o Yuri Alberto para o time do Corinthians. Não tem nada confirmado ainda, o presidente do Corinthians deu a entrevista falando que falta alguma coisa, então se falta alguma coisa, falta tudo. Então o corintiano, eu acredito que vive, claro, uma expectativa, mas sabendo também que nem sempre dá para fechar com o jogador. O importante é o Corinthians manter focado, manter firme. O Corinthians está aí com o centroavante Júnior Moraes e também com o menino que entrou no último jogo, fez um jogo bem tímido, mas é ainda assim muito novo, muito jovem, tem bastante a crescer, está no Corinthians, não é à toa. Então essas são as informações que eu tenho do Corinthians. Corinthians vai aí para terça-feira no jogo da Neoquímica Arena contra o Boca Júnior. Vamos firme, vamos forte, e é isso que a gente quer, um Corinthians forte, um Corinthians imponente, um Corinthians que vai buscar títulos e títulos. Fechou, nação corintiana? Essas são as notícias, tamo junto, é nóis!